Bom, dando continuidade ao vídeo da 10ª aula, aqui nós estamos na 11ª aula, nós temos a seguinte situação. Eu achei, como eu te dei log x ao quadrado menos 6x mais 10, f de x seria f6 e f menos 2. Substituímos aqui e achamos os seguintes valores. f6 log 10, f menos 2 log 26. Então, como era menos, deixei aqui. Esse é o terceiro passo daquela questão. Pegando log 10, que é igual a 10 elevado a x, que é igual a 10. Qual é o expoente que eu tenho aqui? 1. Então, x é igual a 1. Achei um valor. Temos log 26, que é 1 mais log 26. 1, de onde saiu esse 1? Está aqui, ó, 1. Mais, seria como se fosse x mais y. Então, x é 1, mais log 26. Está aqui. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que o senhor não já fez a transformação? Não, aluno, não posso. Porque aqui, como era log 10, já falei que log 10 base 10 é 1. Então, some inclusive a expressão LOG, log. Então subiu. Está aqui. Só que eu vou usar a propriedade de logaritmos. Qual é essa propriedade? Log que multiplica x dividido por y. Fiz a inversão. Log x menos log y. Ah, professor, mas eu poderia fazer adição? Poderia. Se aqui eu estivesse somando. Como aqui eu estou subtraindo, veio aqui. Log x menos log y. Log x. Qual é log x? Quem era log x? 10. Então tá aqui. Log 10. Menos log y. Quem é log y? 26. Menos 26. Bom, terminamos aí, professor? Não. Ainda não, aluno. Nós vamos buscar simplificar a nossa questão o máximo possível. Olha só. Printaram? Então, partiu. Vamos para o quarto passo da minha questão. Então, vamos apagar aqui. Para que eu não dê uma pausa ali, então vamos fazer logo aqui para a gente matar essa nossa questão. Como eu te falei que eu estou usando o quê? A propriedade de logaritmos. Qual é essa propriedade? Log que multiplica x sobre y. Log x menos log y, por que negativo? Porque eu tinha f6 menos f menos 2. Por isso a sua negatividade aqui. Aí, para a gente sacramentar a minha questão, então vamos lá. Eu não te dei log xy, então você vai colocar aqui log, parênteses, x. Quem era x mesmo? Ah, não me lembro, professor. Nossa, lembra sim, rapaz. Log x está aqui, ó. Log x é quanto? 10. Sobre log y. Qual é o valor de log y? 26. Belezinha? Usando a propriedade de logaritmos, log xy, substituir o meu log x que era 10, log y é 26. Ah, professor, aí acabou? Ainda não, aluno. Agora nós vamos buscar o quê? A sua simplificação. Olha, 10 eu posso dividir por quanto? Por 2. Vai dar 5. 26 eu posso dividir por 2, vai dar 13.
Belezura, muito fácil, professor. Ou, veja, ou podemos fazer assim. Vamos buscar transformar esse rapaz aqui no número decimal. Pegar a sua fração e o inverso dela, que é quem? São os números decimais. Ah, professor, poderia parar aqui? Poderia parar aqui? Pode, mas aqui você tem que buscar o quê? A sua simplificação da sua fração. Aqui eu não posso simplificar mais, porém posso transformar ele em quê? Em um número decimal. Lembra como faz essa conta? 5 dividido por 13. 0,0. 50 dividido por 13. Ai, caramba, professor, lá vai o senhor complicar. Não, faz a continha no dedo. 13 mais 13, 26. 26 mais 13, 39. Cabe mais um 13 aqui? Não sei. Se você não sabe, faz aqui. 39 mais 13. 12. Estourou. Então é 3. Que deu 39 para 50, 11. Ok? Põe mais um zero aqui. 110. 110 dividido por quanto? Não sei, professor. 110 dividido por 13 vai dar 8. Ah, não sei fazer essa conta, professor. 13 vezes 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8. E 2, 10. Cabe aqui, não cabe? Sobrou quanto? 6. Ah, professor, posso parar aí? Não, é sempre bom você ter mais uma casinha ali para buscar a sua normalidade. Põe um zero aqui. 60. 60 dividido por 13 dá 5. Aí você não sabe, faz aqui. 13 vezes 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Vamos fazer a conta de novo. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Coube ali? Não, não coube. Então o que você vai fazer? Por 4. Então você vai pegar aqui. 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 50 e 12. Para 60, 8. Tá? Pode parar por aqui, que você vai dar um valor aproximado. Ah, não quero fazer mais, professor. Então faz. 80. Então tá, 80. Bom, aqui deu 65. Mais 13. Daria quanto? 8, 7. Então, daria quanto? 7. 78 para 80, 2. Então pode parar aqui, aluno, que vai dar uma dízima. Você pode fazer o quê? O seu arredondamento. 385. Log de quanto? Ai, professor, o senhor, hein? Log, qual foi o meu resultado, meu amigo? Para a minha subtração de F6 menos F menos 2. Log de quanto? 0,385 aproximadamente. Poderia ter parado aqui, aluno? Poderia. Deveria ter chegado aqui? Seria ótimo. Poderia eu, professor, ter terminado a minha resposta assim, ó. 1 log 6. Poderia também. Veja, eu falei poderia. Poderia. O ideal, o que é? Fazer ela toda, a sua operação toda. Buscar a sua simplificação sempre. Parar aqui nunca é aconselhável. Certo? Então, ah, mas professor, e se tiver no meio das minhas respostas, essa daqui? É porque, no mínimo, eu deixei um valor. Isso quando eu faço aquelas questões de A, B, C e D. Como nós estamos fazendo atividades discursivas, busque todas as respostas o quê? Possíveis. Sempre, aluno, sempre. Printa.
para que a gente faça o quê? Tire. Eu achei essa questão muito interessante, porque dentro dela eu estou tendo uma questão de química, aonde nós estamos falando de quem? Opa! Onde nós estamos falando de quem? De pH. pH vem a ser o que, alunos? Ah, professor, não sei. É a concentração de hidrogênio, certo? Com íons gramas por litro de solução. Bom, vamos falar assim. Ah, professor, mas o senhor está dando aula de matemática ou o senhor está dando aula de química? Não, estou só explicando o pH. pH normal, pH que é o ideal, é o pH 7. Geralmente, ele é um pH neutro. 7 é um pH neutro, ok? Isso vocês perguntam ao professor de química de vocês. Ele falou assim para mim, ó. O pH de uma solução é definido pela seguinte fórmula. pH log 1 sobre H+. Eu acabei de falar em íon. Então, íon de hidrogênio. Esse cara aqui está me mostrando que eu estou falando de um íon de hidrogênio. Aí ele fala para você assim, onde o pH, que é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução, dessa forma, o pH de uma solução que nós estamos verificando será íon hidrogênio é igual a 1,0 que multiplica 10 a menos 8. Ele quer saber o quê? Qual é o pH dessa minha solução? E ele já me deu a fórmula para ser trabalhada. pH é igual a log 1 sobre o meu íon grama de hidrogênio. Íon grama de hidrogênio. Íon. Então, aqui eu já adiantei a vida de vocês. Eu peguei 1 que multiplica 10 a menos 8. E agora, professor? Não sei o que fazer. Você iria pegar o quê? Esse 10. Ficaria como? Pega esse cara aqui e inverte. 0. Vírgula. Eu gosto de fazer embaixo, que aí você nunca tem erro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse rapazinho aqui é esse meu 10 elevado a menos 8. E ele fez o quê? Ele está multiplicando por quanto? Por 1. Certo? Então eu vou pegar 0,1 que multiplica 1,0, que vai dar quanto? Esse belo número aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui. Logo, vou fazer até aqui para você não falar que eu não expliquei. 1,0 que multiplica quanto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ok? Esse que multiplicou todo esse número bonitão aqui, me deu esse daqui. Quantos zeros eu tenho aqui? 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele queria saber o quê? Qual era o meu pH dentro desse valor que ele me deu aqui do íon grama de hidrogênio. Vai ser quanto? 8. pH 8. Usei a minha fórmula, tá? E joguei aqui. Aí, professor, mas o senhor poderia colocar aqui menos 7? Poderia. Mas como ele me deu esse daqui, a fórmula padrão é essa. Pronto. Vou deixar vocês tirarem o print. Enquanto eu vou
apagar o nosso quadro. Bom, essa questão aqui eu achei muito interessante. E é uma questão fácil, pessoal. Ela vai nos remeter a uma atividade que fizemos na nossa aula online ontem e na terça-feira. Veja, a minha questão aqui, ele fala assim, ó. Peraí. Ó, desculpa aí se eu ouvir algum barulho aí. Tem um serralheiro mexendo ali, tá bom? Mas nada que vai nos atrapalhar. A questão, ele fala assim. A altura média do tronco de uma certa árvore que se destina à produção de madeira, ou seja, essas madeiras utilizadas aí em construção, móveis, etc., evolui desde que é plantada. Ou seja, ela está crescendo desde quando ela foi plantada. Segundo o seguinte modelo matemático, a altura e tempo é igual a 1,5 mais tempo mais 1. Então, aluno, eu já estou te dando uma fórmula para você trabalhar. Ótimo. Seno a altura em metros e tempo em anos. A altura em metros, T será dado em anos. Ok? Aí seguindo. Se uma dessas árvores for cortada quando o tronco atingir uma altura de 3,5 metros, ok? O tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte foi de quanto? Veja, eu estou te dando aqui a altura, ok? E estou aproveitando e te dando também o quê? O tempo. O tempo que eu estou te dando é de 8 anos. Ou seja, já te dei a questão todinha. Você só tem que prestar atenção naquilo que você vai fazer. Aqui eu dei esse conteúdo desse jeito para que você monte e verifique se foi mesmo cortado com 3,5 metros. Já até te dei a quantidade de tempo. Qual é o tempo? 8 anos. Eu já estou citando isso para você aqui. Então, vamos nós. O que nós vamos fazer? Mais uma vez eu peço desculpa aí pelo barulho, tá? Porque o cidadão ali é meio complicado até para falar com ele. Ó, tá vendo? Então eu peguei aqui, ó. A altura em tempo. Aí eu vou dar uma dica para você, aluno. Se você estiver trabalhando com uma questão apenas para você marcar, você pega os valores ali e joga, tá? Porque o enunciado, ele me deixou claro o quê? Ele me deixou claro a altura. Mas eu quero saber o quê? Eu quero saber exatamente a quantidade de tempo. Então, digamos que eu não tivesse feito isso daqui. Mas vamos descobrir. Olha lá. A altura 8 é igual a 1,5 mais log 3, log de base 3, e o tempo quanto foi? 8. 8 mais 1. A altura 8, a altura f de x, 8, é igual a 1,5 mais log base 3, eu transformei aqui log base 3, 9, porque 8 mais 1 é 9. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente trabalha também com a função exponencial? Porque a função exponencial, ela é o inverso da função logarítmica. Então você sempre trabalha um pouco junto às duas questões. O que eu fiz? Peguei o 9 e fatoramos. Ele vai ser 3 ao quadrado. Então peguei aqui, base 3 elevado a x, que é igual base 3, que é do 9, ao quadrado,
Fiz isso daqui para destacar. X é igual a 2. Ora, ficou fácil? Peguei o 2. Quanto que é então log 9? Quanto que é log base 3, 8 mais 1? 2. 1,5 mais 2. Então, em 8 anos, ela vai o quê? Crescer 3,5. Ela vai ser cortada com 3,5 metros. Tá? Veja, eu vou fazer uma situação inversa nessa questão. Eu vou fazer uma coisinha diferente. Espera aí, deixa eu só parar aqui para a gente poder... Veja bem, nessa questão aí que eu estou explicando, no enunciado, ele me deixou claro que o tempo era 8 anos, certo? Aí, professor, mas o senhor, olha, no enunciado deixa claro que é 8 anos. E a minha pergunta final era quanto? Qual vai ser a altura dela? Então, a altura eu não tinha, uma vez que ele me colocou a altura aqui, tá vendo? Então, a altura é 8, a altura tá aqui, que eu não sei, o tempo é 8 anos, fizemos a substituição, fiz o ajuste log base 3, 9, log 9 base 3, porque 8 mais 1 é 9. Peguei o 9, fatorei ele, processo de quê? Função exponencial. Eliminei as bases, ficou x igual a 2. Substituí dentro da minha operação, ficou 1,5 mais 2. Logo, em 8 anos, ela foi cortada a uma altura de 3,5 metros. Então, vejamos muito bem, gente. Essa é uma questão para você avaliar muito calmamente, tá bom? Desde já agradeço a atenção de vocês, meus alunos do primeiro ano. Fica aqui um forte abraço e nos vemos na aula da semana que vem. Certinho? Ótimo! Não deixem de fazer as minhas atividades, certo? Para vocês que ficam, fui. E mais uma vez eu peço desculpa pelo barulho do cidadão ali. Faz parte. Tchau. Forte abraço, pessoal.